Vídeo aula realizado com o objetivo de conectar a história das mulheres catarinenses com a vida cotidiana do povo. O material se destina prioritariamente aos alunos do ensino fundamental, mas também pode ser utilizado pelo público em geral, pois contextualiza personagens femininas que se destacaram na história catarinense com locais públicos que são utilizados diariamente por toda a nossa população. Sejam bem-vindos a esse vídeo aula de História de Santa Catarina, que se destina aos alunos do ensino fundamental, onde abordaremos a história de 3 mulheres que foram merecedoras de destaque em nossa história, e por isso receberam a distinção de terem seus nomes vinculados a importantes obras da infraestrutura da cidade de Florianópolis. As personagens escolhidas, entre tantas outras catarinenses que também são merecedoras de destaque, mas que por uma questão de tempo não é possível estudarmos a todas, então as 3 escolhidas são Rita Maria, Madre Benvenuta e Antonieta de Barros. Consequentemente, os locais apresentados são o terminal rodoviário Rita Maria, a Avenida Madre Benvenuta e o túnel que liga o centro da cidade ao sul da ilha. A nosso ver, esse tema se justifica, pois com certeza a maioria das pessoas que utilizam esses espaços públicos diariamente não conhece a história das personagens homenageadas. Então, o objetivo é levar conhecimento histórico contextualizado com a vida cotidiana de nossa capital. Como já dito, o trabalho visa divulgar 3 importantes personagens de nossa história, que por vezes são esquecidas ou sequer têm o reconhecimento da população, que apesar de frequentarem diariamente o nosso terminal rodoviário, passarem frequentemente pela Avenida Madre Benvenuta ou utilizarem um importante túnel que dá acesso ao sul da nossa ilha, não se dão conta da importância histórica que essas personagens homenageadas representam para Santa Catarina. O ponto de partida é apresentar uma breve história de cada uma das 3 personagens selecionadas, expondo suas individualidades e realizações, que as tornaram merecedoras de destaque e assim receberem as homenagens do poder público. No transcorrer dessa aula, serão apresentadas fotografias históricas e atuais que formam a base para o aprendizado pretendido, cabendo a ressalva de que não há qualquer registro fotográfico de Rita Maria, bem como existem poucas fotos de Madre Benvenuta e um pouco mais de registros fotográficos acerca de Antonieta de Barros. A opção de mostrar fotografias durante a fala é porque uma imagem, a nosso ver, é mais bem memorizada, bem como facilita o aprendizado e a contextualização do personagem histórico com o local público em questão. Contudo, vale a ressalva de que a fotografia representa apenas o recorte de um determinado momento, que, a depender de certos interesses que estão em jogo e do autor, podem não ser um retrato fiel da realidade do momento registrado. Assim, é importante o aluno ter consciência de que a fotografia não é totalmente neutra. Infelizmente, para a historiografia catarinense, são poucas as informações encontradas sobre Rita Maria. As poucas informações dão conta de que ela era filha de escravos e que morava próxima ao Forte de Santana, onde posteriormente veio a ser construída a Ponte Hercílio Luz. A sua importância para a comunidade era bem significativa, pois o bairro onde morava recebeu o seu nome. Todavia, esse local, com o decorrer do tempo, foi incorporado ao centro da cidade e o bairro deixou de existir. Apesar de ser uma personagem bastante popular, não há nenhum registro fotográfico ou imagem que mostre as suas características físicas. Porém, se sabe que sua popularidade e o reconhecimento de suas qualidades se deram em razão de sua disposição em tratar bem a todos que chegavam a desterro, bem como o hábito de oferecer comida aos marujos que atracavam no porto da ilha de Santa Catarina. Outra atividade desenvolvida por Rita Maria é que exercia o ofício de benzedura,
As informações encontradas sobre ela dão conta que se tratava de uma pessoa muito comunicativa e que recebia bem a todos que a procuravam. Na escultura, em sua homenagem, que está localizada nas proximidades do terminal rodoviário Rita Maria, cujo nome é dado em sua homenagem, ela aparece realizando uma benzedura. A posição das mãos foi pensada para essa representação. Uma delas faz a captação dos poderes curativos e a outra é direcionada para o benzido. A escultura, vale dizer, foi construída a partir de sucatas de ferro, criada por Paulo de Siqueira, artista já falecido no ano de 1996. O terminal Rita Maria foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1981, tendo então como secretário de Transporte Esperidião Amin e como governador Jorge Conder Bonhausen. Sua área construída possui mais de 15.718 metros quadrados, sendo área coberta de 13.689 metros quadrados. O fluxo atual, em alta temporada, circulam diariamente mais de 12 mil pessoas e uma média de mais de 500 ônibus em alta temporada. Já na baixa temporada, em torno de 8 mil pessoas circulam diariamente, com a média de 350 ônibus por dia. A sua inauguração ocorreu, conforme se vê na foto em questão, com a realização de diversos eventos, cabendo destaque o show realizado pela cantora Fafá de Belém, que levou um grande público às imediações do complexo do terminal. Apesar de ser construído há mais de 40 anos, o terminal rodoviário Rita Maria permanece sendo um local bastante apropriado e confortável para as milhares de pessoas que transitam diariamente pelo local, quer sejam as pessoas que trabalham no local, os passageiros em trânsito ou aqueles que vão receber os parentes e amigos que chegam em nossa capital ou que vão deixá-los no terminal quando de sua ida para as suas respectivas localidades. Com isso se constata que a obra, que ainda hoje continua sendo uma referência arquitetônica para todo o Brasil, foi realizada com eficiência e sua manutenção e melhorias realizadas foram bem-sucedidas. Fato esse que merece considerações, apesar de ser uma obrigação do poder público, mas, como todos nós sabemos, que nem sempre ocorre. Então, temos como considerações finais que o nosso terminal é um dos melhores do Brasil. Vamos falar agora de uma imigrante que fez parte de nossa história. Madre Benvenuta chegou ao Brasil em 1876, vindo da Alemanha, com 21 anos de idade. Era ainda uma noviça, porém logo se destacou como uma religiosa preocupada com a educação de jovens e como demonstrou sua vocação para a realização de obras de caridade. Como seus feitos se destacam, a fundação do Colégio Coração de Jesus, que juntamente com outras religiosas foi responsável pela fundação. Nesse renomado estabelecimento de ensino, foi professora também. Exerceu ainda as funções de Madre Superiora da sua congregação no município de Laguna, de 1911 a 1916, como também atuou na cidade de Tubarão. Infelizmente, por conta da diabetes e da imensa gama de trabalho que exigia constantes deslocamentos, Madre Benvenuta teve sua saúde fragilizada, vindo a falecer em 8 de outubro de 1949, aos 73 anos de idade. O reconhecimento de sua dedicação ao ensino e às realizações de obras de caridade fizeram com que ela recebesse do poder público a indicação do nome de uma rua em nossa capital. É importante pontuar a exposição de motivos do projeto de lei em que se justifica a homenagem em que se diz: a sua morte mostrou o quanto Madre Benvenuta era estimada, não só por suas irmãs, mas também pelas famílias florianopolitanas e inúmeras outras do seu vasto campo de atividades. Justo será, pois, que se reverencie a sua memória, pelos relevantes serviços prestados à humanidade, dando-se o seu nome a uma das ruas da nossa cidade. A antiga Rua da Gruta, assim chamada até o ano de 1957, devido à existência da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, hoje denominada Avenida Madre Benvenuta, é uma importante via que interliga bairros importantes de nossa cidade,
como o Santa Mônica, o Itacurubi, além de ligar também os campos da UFSC e da UDESC. Hoje representa um dos grandes corredores comerciais e gastronômicos da capital, além de ser o endereço de renomadas instituições, como o Colégio Militar da Polícia Militar de Santa Catarina, o tradicional Clube Paula Ramos, a Paróquia Militar, escolas, entre outros estabelecimentos importantes. Nos últimos anos, a Avenida Madre Benvenuta ganhou bastante destaque na mídia, em razão de sua revitalização e modernização, ganhando no canteiro central uma moderna ciclovia, que tem por objetivo facilitar a vida dos ciclistas e incentivar o transporte alternativo. Vale dizer que o projeto urbanista foi espelhado na Avenida Paulista, uma das mais famosas e importantes avenidas de nosso país, e que o aproveitamento do canteiro central foi bem planejado e ecológico, pois não houve o corte das árvores ali existentes. A principal rua do bairro Santa Mônica, que era bastante residencial, virou um local de muito comércio. Uma expansão que trouxe mais movimento de carros, ciclistas e pedestres. Surgiu então uma nova demanda estrutural para comportar esse público. O projeto de revitalização da Madre Benvenuta começou a sair do papel em janeiro de 2020. Um ano depois, a avenida está 100% concluída. Hoje os passeios acessíveis estão concluídos, a pista concluída, a ciclofaixa, a ciclovia concluída, e ela já está interligando os estudantes da UDESC com a Universidade Federal de Santa Catarina, ou seja, eles vão poder andar numa ciclovia ou numa ciclofaixa com segurança, circulando de bicicletas em ambas as universidades. Uma importante via de ligação entre bairros, a Madre Benvenuta ficava congestionada nos horários de maior movimento. Na tentativa de dar mais fluidez ao trânsito, vários pontos de conversão e retorno foram fechados. Um semáforo novo foi instalado, mas o diferencial do projeto de revitalização foi a ciclovia. O modelo, que reaproveita o canteiro central, preservou as árvores e trouxe um novo conceito urbanístico para a cidade. A nossa última personagem, Antonieta de Barros, deve ser considerada, sem qualquer sombra de dúvidas, como um ícone de nossa história catarinense, pois o fato de ser uma pessoa de origem pobre, bem como o de ser uma mulher negra, dificultaram muito a sua vida. Contudo, ela conseguiu superar todos os obstáculos que se apresentavam e conquistou o respeito de toda a sociedade, pois, em razão de seu esforço individual, se constituiu numa renomada educadora, ensinando a todas as classes, porque nos conta a história que ela foi a responsável por educar muitas das crianças e adolescentes da alta sociedade catarinense. Porém, Antonieta queria mais. Não bastava para o seu gênio distinto ser uma renomada educadora e proprietária de escola. Condições essas que já eram à época um feito grandioso para alguém de origem pobre e mulher negra. Vale dizer que desde a mocidade Antonieta já se mostrava uma ativista atuante nas causas sociais e em defesa do direito das mulheres. Apesar de se declarar como uma não feminista, ela teve efetiva participação na luta pelo voto feminino, pela emancipação das mulheres em relação aos maridos, brigou por conquistas trabalhistas, foi defensora de uma política transparente na área da educação, onde prevalecia as indicações políticas. Enfim, Antonieta atuou em defesa das minorias. Sua atuação social e política lhe credenciaram a indicação de ser candidata a deputada estadual, o que foi um fato inédito, já que nos anos 30 a política era um campo exclusivo de homens brancos e pertencentes às classes dominantes. Convidada a lutar mais essa batalha, Antonieta não fugiu à luta, e superando muitos acontecimentos em que foi duramente indiscriminada em razão de sua condição de mulher e negra durante sua campanha, sua batalha ao final foi vencida e conseguiu ser eleita deputada, entrando para a história como a primeira mulher negra a ocupar um cargo em uma Assembleia Legislativa, isso nas eleições de 1934, para exercer o mandato no período de 1935 a 1937, sendo também deputada constituinte, pois nesse período os estados brasileiros elaboraram e promulgaram as constituições estaduais. Outro fator que possibilitou a sua vitória política foi a sua atuação no jornalismo, onde desde os anos de 1920 Antonieta escrevia regularmente
e posteriormente passou a publicar suas crônicas em jornais da capital. Suas opiniões eram bastante críticas quanto às condições sociais em que viviam as classes menos favorecidas, bem como se manifestava frequentemente em defesa da educação e do direito de igualdade entre homens e mulheres, sendo enfática nas afirmações de que as mulheres tinham não só o direito de trabalhar, mas sim tinham também o dever de ocupar funções remuneradas e propiciar o seu sustento e não se ver apenas como mulheres destinadas à maternidade e atividade no lar. Vale pontuar que Antonieta também foi eleita novamente na década de 50 para mais uma atividade na Assembleia Legislativa. Assim como nos referimos a uma importante obra quando nos referimos a Rita Maria e Madre Benvenuta, respectivamente ao terminal rodoviário e a Avenida Madre Benvenuta, a mesma situação se dá com a personagem histórica Antonieta de Barros, pois o poder público fez uma importante homenagem a ela, por ocasião da inauguração dos túneis que ligam o centro da cidade e a prainha ao Saco dos Limões. Essa grande obra de engenharia foi de fundamental importância para a capital catarinense, pois possibilitou o acesso bem mais rápido aos florianopolitanos que residem no sul da ilha, bem como aos turistas que visitam as praias do sul da ilha e utilizam o aeroporto internacional da capital. Entretanto, ao falar de Antonieta de Barros, não se pode deixar de citar que o seu nome foi utilizado em outros locais, bem como sua vida e obra foram bastante estudadas nos últimos anos, tendo, portanto, o reconhecimento do povo catarinense ao grande legado que a professora, jornalista e deputada deixou para a história catarinense. Assim, não se pode deixar de lembrar importantes locais, trabalhos acadêmicos e livros que abordam essa importante figura pública, os quais nos referimos a título de exemplo, pois são diversas as homenagens. Citamos, então, as seguintes. Auditório Antonieta de Barros, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Escola Antonieta de Barros, Centro, Florianópolis. Diretório Central de Estudantes Antonieta de Barros, DCE-UDESC. Rua Professora Antonieta de Barros, Canto, Florianópolis. Prêmio Antonieta de Barros, Câmara de Vereadores de Florianópolis. Painel de 38 metros de altura por 9 de largura, em sua homenagem inaugurada em 18 de agosto de 2019, na Rua Tenente Silveira, Centro de Florianópolis, dos artistas Thiago Valde, Tuane Ferreira e Gudi. Inscrição do nome da deputada catarinense no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Solicitação por intermédio do PL 4.904/220 do Congresso Nacional. Aprovação em 2021. O livro depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo, conforme a Lei nº 11.597, de 2007. Programa Antonieta de Barros, Política Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, instituída pela Lei nº 13.075, de 29 de julho de 2004. Trata-se de uma ação afirmativa que articula política, educação e trabalho. O PAB tem como objetivo promover a transformação social através do estágio destinado aos jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, uma iniciativa inclusiva e antirracista da ALESC para enfrentar as desigualdades ocasionadas pelo racismo estrutural. Programa Memorial Antonieta de Barros, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que promove ações de extensão no auxílio à implementação das leis federais número 10.639, de 2003, e número 11.645, de 2008, sobre as diretrizes nacionais de educação para as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana e as diretrizes para a educação indígena e política de ações afirmativas. Recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina pelas legislaturas exercidas no século passado, deferência concedida no ano de 1999. Publicações literárias e textos acadêmicos acerca de Antonieta. Antonieta, livro destinado ao público infantil, publicação de autoria de Eliane Debos,
com ilustrações de Anne Gonzala. Foi lançado em 2 de outubro de 2019 no Parlamento Catarinense. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense negra do Brasil. Publicação de autoria de Jeruse Romão, lançado no dia 20 de maio de 2021. O texto evidencia a trajetória profissional e pessoal dessa personalidade histórica. O lançamento ocorreu na comemoração dos 120 anos do nascimento da parlamentar. Com essa videoaula, esperamos ter despertado o interesse dos alunos em conhecer as personagens históricas de Santa Catarina, que emprestam seus nomes para os diversos locais públicos da nossa capital, pois na maioria das vezes as pessoas fazem uso das instalações das vias públicas, enfim, de todo o complexo público onde o Estado atua, e os identificam pelos nomes das personalidades. Contudo, não têm ideia de quem são essas pessoas e qual a importância histórica. Assim, ao trazermos ao conhecimento dos alunos 3 importantes e conhecidos locais públicos, a estação rodoviária, a Avenida Madre Benvenuto e o túnel Antonieta de Barros, os quais a população catarinense e os visitantes utilizam no seu cotidiano e contextualizado com a história de nosso Estado, pensamos contribuir para que nossa história seja rememorada e melhor conhecida por todos.